Oi, bom dia, muito bom dia. Estamos começando o Inspire-se desta quinta-feira, dia 13 de agosto, com imagens ao vivo de Santa Maria. Neste momento, faz 15 graus em Santa Maria. Em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus, manhã chuvosa aqui na capital gaúcha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre menopausa, um assunto muito importante para todas as mulheres. E também para os homens, né, que convivem com as mulheres, é claro. Também vamos falar sobre a importância do brincar na infância. E ainda temos informações com Ana Hoffman e as dicas culturais de cinema, de streaming, de filmes, de lançamentos com a Bruna Monteiro. Então fique com a gente que o programa está só começando. Você sabe que além de nos acompanhar pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira, você também nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no nosso YouTube. Vai lá, já se inscreve, nos assiste de qualquer lugar do mundo. Assim como também nos acompanha em tempo real pelo site da Masper TV. É só apontar a câmera do seu celular aqui para o nosso QR Code. Iniciamos falando então sobre menopausa, que é uma fase natural aí da vida, mas que vem com algumas complicações quando não é olhada da forma correta. E para isso eu tenho aqui como convidada a ginecologista e sexóloga, doutora Joana de Araújo. Doutora Joana, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer recebê-la aqui no Inspire-se. Doutora Joana, a gente fala seguidamente, inclusive, de menopausa aqui, porque temos um programa feminino voltado para as mulheres e a gente sabe o quanto este assunto é impactante na vida de todas nós e, como eu até falei no início do programa, não só das mulheres, né? Da família, quem convive com as mulheres, porque tem que se ter um entendimento maior. Hoje a gente sabe do impacto da menopausa na vida da mulher, que isso acaba gerando aí um impacto também na vida familiar. Como que a gente olha hoje para essa menopausa, doutora? Então, assim, a menopausa e a perimenopausa, que é o período que vai vir antes da gente efetivamente encerrar os nossos ciclos reprodutivos, tem estado mais na mídia, o que é ótimo, porque traz um entendimento maior para as mulheres e também para os seus familiares sobre o que é este novo período da vida, né? Então, a gente não tem muita informação, geralmente, sobre o que é a menopausa, em que fase da vida, mais ou menos, ela começa, e muito menos sobre a perimenopausa. Então, esses são períodos, né? A perimenopausa é um período longo, na verdade, que pode durar até 10 anos. É um período que a maioria das mulheres já vai começar a experimentar em torno dos 40 anos, em que a gente vai começar a ter oscilações hormonais. Não existe ainda a ausência dos hormônios, né? Então, o nosso ovário ainda funciona, a gente ainda menstrua regularmente, as mulheres ainda podem engravidar nesse período, porém, pelas oscilações que começam a acontecer dos hormônios, a gente pode ter uma série de sintomas relativos a isso. Depois vem um período que é a menopausa em si, né? A menopausa, de verdade mesmo, seria o dia da nossa última menstruação. E aí entramos, né, na pós-menopausa, que vai durar o resto da vida, tá? Então, a pós-menopausa, ela é o período em que a gente deixa de produzir hormônios. Não se produz mais. Quais hormônios? Estradiol e a progesterona, né? Então, são os dois hormônios principais, os que fazem parte das funções de praticamente todos os nossos órgãos. Então, simplesmente a gente deixa de ter esses hormônios. Parou. Né? Parou, não tem mais, tá? E isso, claro, eu brinco às vezes com as pacientes no meu consultório. A gente vai continuar funcionando porque ninguém cai morta no dia que entra na menopausa. Mas o funcionamento do nosso corpo, ele pode ser muito afetado, né?
E até alguns anos atrás, a gente não tinha esse olhar mais completo para a menopausa, né? Se falava em ondas de calor, né? Como sendo o único sintoma, né? Então, assim, não tenho ondas de calor, ok, não tem nada. Então, eu passei a minha menopausa sem sentir nada. A gente escuta isso, às vezes, de mulheres na faixa ali, que hoje tem 70, 70 e poucos anos, eu não senti nada. Geralmente, elas estão se referindo às ondas de calor, né? Porque a gente tem mais de 50 sintomas listados como desse período. Imagina, 50 sintomas e as mulheres, até pouquíssimo tempo atrás, elas sequer sabiam disso, né? Exatamente. Sequer se falava sobre isso e elas passavam, muitas, por tantos desses sintomas sem tratar, sem entender Isso aí, tá? Então, existe, né, aquele mito grande que é uma fase da vida, portanto, ela não necessita tratamento, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. Os tratamentos, eles vão existir principalmente para as mulheres que são, sim, sintomáticas, né? Então, a gente vai direcionar mais para essas mulheres. Mas a gente tem uma das indicações da reposição hormonal, por exemplo, que é a manutenção da nossa massa óssea, evitando ali a osteopenia, a osteoporose. Porque a osteoporose, ela é uma das nossas principais causas de mortalidade, né? Após os 70 anos, principalmente. Então, assim, né? Não a osteoporose em si, mas as complicações que vêm de uma fratura de um osso longo. Então, a gente tem estatísticas muito ruins em relação à mortalidade das mulheres após fraturas. Então, como a reposição hormonal, ela consegue prevenir a nossa perda de massa óssea, essa é uma das indicações, né? A prevenção de perda de massa óssea. Então, eu digo assim, que dentro dessa indicação, está todo mundo, tá? E aí a gente, claro, vai individualizar, né, necessidade real do uso de algum tratamento ou não, e principalmente, né, se a paciente não tem, a mulher não tem nenhuma contraindicação a fazer esse tipo de tratamento, que hoje é o que a gente chama padrão ouro, né? A reposição hormonal é o tratamento mais importante e que tem a melhor eficácia para os sintomas da menopausa e também para a prevenção da perda de massa óssea. Doutora, quando saber que é necessária essa reposição? Quando a gente está na perimenopausa, mesmo sem sintomas, os nossos níveis dos hormônios eles já podem estar decaindo? Sim. Nesse momento já seria adequado, mesmo sem sintomas? Ou não? Não, tá? Então, a gente vai priorizar as mulheres que têm sintomas, tá? O simples fato dos nossos hormônios oscilarem na perimenopausa não nos traz nenhum problema, tá? Então, se eu fosse pegar uma mulher, né, 47 anos, menstrua, né, todos os meses ainda, e fosse medir os hormônios dela todos os dias, eu iria ver que esses hormônios provavelmente estão oscilando. Mas se essa mulher não tem nenhum sintoma, não há necessidade de nenhum tratamento. Então, quando a gente vai, né, procurar ajuda, conversar sobre isso? Quando a gente começa a perceber sintomas, né? E esses sintomas, eles já podem começar muito cedo, né? 40, às vezes até na faixa ainda dos 30 e poucos anos. Porque vai depender da idade que a gente vai entrar em menopausa. Só que a gente não sabe essa idade, tá? Então, uma mulher de 38 anos, se ela for entrar na menopausa com 46, com 47, eu não sei. Mas talvez os sintomas que ela tenha lá com 38 já sejam de perimenopausa. Então, né, que sintomas? Quais sintomas, né? Exatamente, já que temos procura. tantos, né? São 50 tipos aí. Isso. Como que a gente identifica isso? Os primeiros sintomas a chegar, a gente diz assim que a perimenopausa, ela também é uma questão cerebral, tá? Então, as oscilações hormonais, elas vão mexer também em todas as nossas funções cerebrais, existe uma ligação direta da nossa produção de serotonina, que é um neurotransmissor cerebral, com a nossa produção hormonal.
Então, as mulheres geralmente vão experimentar da parte física as alterações menstruais, né? São os primeiros sintomas. Num primeiro momento do climatério, da perimenopausa, a gente pode ter ciclos mais curtos, com aumento do fluxo menstrual, porque esse é um período em que a gente faz oscilações, mas a gente faz muitos picos de estradiol, então isso proporciona ciclos curtos e com maior sangramento. Num segundo momento, aí as menstruações começam a espaçar, que é o que a gente geralmente espera, né? Ah, menstrua 1 mês, não menstrua 2, 3. Então, a gente mais ou menos identifica isso já como sendo, né, uma alteração. Mas ela geralmente começa antes. Outro sintoma que é muito comum, inicial, é a piora importante da TPM. Então, a gente ainda tem, né, os sintomas emocionais dentro de um período pré-menstrual, mas a gente identifica que eles pioram. E com o tempo, eu brinco com as pacientes que a gente entra na TPM eterna, tá? Então, a gente vai tendo essas alterações, né, que acontecem no cérebro, que são principalmente as alterações emocionais. Aí a gente tem uma série de sintomas, ansiedade, depressão, a irritabilidade é um sintoma bem prevalente, né? A gente vai ter os sintomas cognitivos, em que a gente começa a ter esquecimentos de pequenas coisas, abre o armário, não sabe o que foi buscar, esquece palavras, né? A névoa que eles chamam. A névoa mental, tá? Então, eu quero falar uma palavra, aquela palavra não vem, eu começo um assunto e me perco, né? Eu não sei mais do que eu estou falando, então a gente perde o fio da meada. Então, esses pequenos esquecimentos, eles começam a acontecer com frequência, uma frequência que a gente percebe, né? Claro que na vida todo mundo já perdeu a chave e não sabe onde botou a chave, mas é né? diferente, Mas é diferente, né? tá? A gente tem essa percepção de que algo não está certo, né? As mulheres também começam muitas a ter perturbações do sono. Essas perturbações, elas podem ser de vários tipos, né? Ter dificuldade para dormir, ter um sono muito leve. E a mais clássica é acordar no meio da madrugada. Eu deito, durmo, entre 3 e 4 da manhã eu acordo, né? E a gente vai ter também, ainda dentro desses sintomas cerebrais, os calorões, tá? Que eles podem estar presentes já desde a perimenopausa, porque o nosso centro de regulação de temperatura, ele fica no cérebro também. Então, ele também já pode ser afetado nessa fase, né? E depois a gente tem ainda uma série de outros sintomas. O que atinge, né, as mulheres geralmente já percebem muito depois dos 40 anos, é a mudança do metabolismo, então a gente ter mais facilidade para engordar, dificuldade de perder peso, dificuldade de ganhar massa magra, o acúmulo de gordura abdominal. Então, tudo isso já são sinais, né, de que a gente está com alterações hormonais. Doutora, e uma vez fazendo a reposição, esses sintomas, eles vão regredir, eles vão desaparecer, o que vai acontecer? Alguns pode ser que permaneçam. Isso aí, tá? Então, assim, a reposição hormonal hoje é nosso tratamento padrão ouro. Mas ela vai ter uma ação diferente em cada tipo de sintoma, né? Então, a gente diz assim, o que melhora quase tudo é a reposição. Então, a gente vai ter uma melhora significativa dos calorões, que é o sintoma mais clássico e mais perturbador, tá? Então, o calorão, ele acontece nas horas mais indesejadas, ele acontece ao longo da noite, muitas vezes. Então, aquela mulher está dormindo, acorda com uma onda de calor, tem dificuldade de dormir, e isso potencializa os outros sintomas. Então, no outro dia eu estou mais irritada, eu estou mais esquecida, eu estou mais cansada, eu estou com mais fome, porque eu dormi mal. Então, a gente tem, né, esse ciclo vicioso. Então, quando a gente melhora um sintoma, em cadeia a gente acaba melhorando outros também. Mas a reposição, ela vai sim ter um efeito direto, né, sobre os calorões, sobre a melhora do humor, a melhora do sono, né? A gente tem sintomas mais diferentões, como, por exemplo, tonturas, ardência da boca, que são sintomas mais raros, mas que podem acontecer também. O ombro congelado, que é uma dificuldade de mexer o ombro, isso vai melhorar, né?
O que a reposição não vai ser capaz muito de melhorar são aquelas mudanças que acontecem também por causa da menopausa, mas também estão acontecendo pela idade, tá? Então, né, a gente vai ter mudança de pele e cabelo, e aí a reposição, ela tem uma ação, mas é muito leve, né? Não é a pílula da juventude, né? Mas ela traz para a mulher uma melhora de qualidade de vida, tá? Então, é isso que se busca, né, dentro da reposição hormonal, é a melhora de qualidade de vida. Eu percebi que a minha vida não está igual, que eu não sou mais a mesma. E aí, com a reposição, a gente consegue melhorar, sim, muita coisa. Muito importante isso, porque existem mulheres que acham que é normal, faz parte dessa fase, é normal, eu não tenho nada para fazer, e acabam tendo uma qualidade de vida bem complicada, exatamente, né? Que poderia ser revertida aí com tratamento, mas também a gente sabe, doutora, que existe ainda o estigma em relação à reposição, que vem de algum tempo atrás e que causa algum receio em algumas mulheres, e isso... Por isso também da importância de a gente falar cada vez mais sobre esse assunto para esclarecer e trazer a conscientização que hoje a gente vive uma nova fase. Exatamente. O medo da reposição hormonal, ele surgiu lá nos anos 2000 pela publicação de um estudo chamado WHI. Esse estudo ele teve alguns erros, principalmente da formação dos grupos que foram avaliados. Mas dali saiu esse medo, porque esse estudo correlacionou, né, o uso de um tipo específico de reposição hormonal com um possível aumento do risco para câncer de mama, tá? E aí, o estrago estava feito, né? Só que esse estudo, depois de alguns anos, ele já começou a ser revisto, se usou em vários outros estudos, o próprio banco de dados deste, e os resultados foram diferentes. Então, quando se organizava aquilo ali melhor, se via que não era bem assim como o da primeira publicação. Só que essa, digamos assim, eu brinco como toda fake news, né? Depois, quando a gente tem rebate ali, não faz tanto sucesso, né? Mas no ano passado, então, a gente teve finalmente uma declaração oficial de um órgão oficial, que foi o FDA, né, nos Estados Unidos. O atual presidente, ele fez uma declaração dizendo que sim, que esse estudo não era mais para ser levado em consideração, porque hoje as evidências científicas são muito consistentes em apontar que não há um aumento significativo de risco para nenhuma doença quando a gente faz reposição hormonal. E pelo contrário, a gente vai ter melhora, né, diminuição de risco, principalmente para a osteoporose, né, e para doença cardiovascular. Perfeito. O nosso tempo está se encerrando, mas eu quero ainda fazer duas perguntinhas que eu acho importante. Que uma delas é, após qual o período que a reposição já não vai fazer mais efeito? Tem um período certo para isso? Tem. Eu passei e senti todos os sintomas, já entrei na menopausa há 4 anos, vai resolver eu fazer a reposição? A gente tem sim um período, tá? A gente tem o que a gente chama de janela de oportunidade, em que é o ideal iniciar a reposição hormonal, que são os primeiros 10 anos de menopausa ou até os 60 anos, tá? Então, as mulheres que iniciam nesse período vão ter todos os benefícios da reposição. Outra pergunta, tem mulheres que aliam a essa reposição, a reposição também de testosterona. Até onde isso é importante e quando isso também se torna perigoso? Tá. A reposição de testosterona na menopausa e também, mais atualmente, tem se mostrado na perimenopausa também, ela tem uma única indicação, que é a melhora do desejo sexual feminino, tá? Então, ela só vai ser usada para o desejo sexual hipoativo e em doses baixas, doses femininas, fisiológicas. Nessas doses, eu não tenho, geralmente, efeitos colaterais de pele, cabelo, como acne, queda de cabelo, e muito menos efeitos sobre o músculo cardíaco ou a circulação sanguínea e o colesterol. E eu não vou ter nenhum efeito anabolizante. Então, quando a gente prescreve a testosterona nesse contexto, algumas pacientes me perguntam assim, doutora, daí vai melhorar na academia? Aí eu digo, se tudo der certo, não, tá? Porque não existe esse objetivo.
O que a gente tem visto hoje, infelizmente, é o abuso dessa substância, do hormônio, né? Levado para outros fins, como melhora de bem-estar e melhora de performance atlética, né? Então, para hipertrofia muscular. Esses ganhos, né, que são exclusivamente estéticos, eles só vão acontecer quando eu tenho a testosterona em níveis já masculinos. E aí eu tenho por trás disso todo o risco que vem com isso, que é o risco cardiovascular principalmente, né, de infarto, AVC, hipertrofia do músculo cardíaco, piora gradativa do colesterol, existe uma queda do colesterol bom, um aumento do colesterol ruim, pelo excesso do uso da testosterona. Então, a mulherada tem que ficar atenta aí, porque a gente muitas vezes até observa mulheres mais jovens procurando isso, né, sendo influenciadas por pessoas que estão fazendo algo errado com a sua saúde, então é se cuidar mesmo. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Foi eu que muito agradeço. Esclarecedora a sua entrevista, muito obrigada Obrigada. mesmo. Nós vamos agora para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre a importância do brincar na infância. Ainda tem Ana Hoffman com notícias do dia e a Bruna Monteiro com as dicas de filmes, lançamentos, streaming. É daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Inspire-se, com imagens ao vivo neste momento de Gramado, na Serra Gaúcha. Estamos vendo nessa imagem, inclusive, uma imagem do Kikito aí, né? Gramado, que neste momento tem a temperatura de 14 graus e ocorre o Festival de Cinema de Gramado, que teve início ontem já e vai até o dia 22 de agosto, com muitas homenagens, muitas exibições. Nós falaremos durante a semana que vem, no decorrer da semana, mais sobre o Festival de Cinema, já que é um festival importantíssimo, um dos mais importantes do nosso país, que atrai pessoas do mundo todo, praticamente do mundo todo também não, mas da América Latina aqui, também do Brasil todo, com muitas pessoas que fazem arte, fazem cinema da melhor forma aqui no nosso país. Então, nós vamos encontrar atores, diretores, amostras e a gente vai trazer, é claro, mais informações no decorrer da semana que vem para você aqui, para ir atualizando sobre o que está acontecendo em Gramado, na Serra Gaúcha. Nós vamos agora falar com a Ana Hoffman, que vai trazer mais notícias desta manhã de quinta-feira para nós. Ana Hoffman, bom dia, como você está? Oi, Andréia, muito bom dia para ti, bom dia a todos que acompanham a Masper TV, especialmente o Inspire-se. Andréia, hoje eu venho com um alerta da Vigilância em Saúde, tá? Por conta dos morcegos. A Vigilância em Saúde liberou esse alerta do que fazer e o que não fazer caso você encontre um morcego. Por quê? Até julho desse ano já foram capturados 233 morcegos, sendo 11 deles com resultado positivo para raiva. E os casos foram registrados nos bairros Rubem Berta, Belém Novo, Tristeza, Restinga, Santana, Higienópolis, Menino Deus, Vila Nova, Azenha e Cidade Baixa. A Vigilância em Saúde orienta, caso ocorra a mordida do morcego, lave imediatamente o local com água e sabão e procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Também, André, a orientação é manter os cães e os gatos com a vacina antirrábica em dia. Caso o morcego mordeu o animalzinho, também a mesma indicação, lavar com água e sabão e correr com o pet urgentemente para o veterinário. Afastar as crianças também, caso esse morcego invadiu o pátio, a casa, algo do tipo, esse morcego tiver caído no chão, afastar crianças e animais, não chegar perto e ligar para o 156, prefeitura. Também a orientação, Andréia, é que, se possível, isolar o local para evitar
qualquer contato com o morcego. Isso é muito sério. Como eu falei, 233 morcegos já foram capturados e 11 deles com raiva. Isso é muito sério. Tem que manter a vacinação dos pets em dia. E já falando também em pets, Andréia, foi aprovado a lei que motorista que abandonar animais na rua pode perder a CNH, fora a multa que vai ser considerada multa gravíssima. Então, mais de R$3.000 no valor que vai doer no bolso, que ainda eu acho muito pouco. Ou seja, era um projeto aí que estava sendo analisado, um projeto de lei, foi aprovado pela Câmara de Deputados. Então agora quem avistar um outro carro abandonando, vale registrar, porque essa pessoa, além de perder a CNH, vai sim pagar uma multa, né? Como eu disse, mais de R$3.000. Que bom que essa lei veio, foi aprovada pela Câmara dos Deputados, porque o que a gente mais registra, Andréia, principalmente no verão, ali na 040, quando o pessoal vai para o litoral norte aqui do nosso estado, são pessoas abandonando cachorros e gatos na rodovia para ir curtir o verão na praia, ver se tem cabimento uma coisa dessa, né? Mas agora é lei e realmente vamos ver se muda alguma coisa, tomara que sim. Andréia, volto contigo. Ana, muito obrigada. É um absurdo mesmo que a gente veja esse tipo de cena, pessoas abandonando seus bichinhos. Não pegue, se você não tem responsabilidade afetiva, inclusive, com o animalzinho, não pegue, não adote, não aceite receber animalzinho de ninguém, se você não é responsável por cuidá-lo. Então, essa multa também acho muito bem-vinda e pouco ainda, como diz a Ana. E essa história dos morcegos é muito estranho também, né? Não sei se tem a ver com o nosso clima, a gente até pode intensificar essa pauta aqui no Inspire-se para entender o que está acontecendo aí e, claro, se precaver sempre. Prevenção é a melhor forma de evitarmos aí possíveis riscos. E agora nós vamos falar sobre infância. Hoje, cada vez mais, com o uso das tecnologias, das telas, as crianças acabam se afastando um pouco daquelas brincadeiras infantis, lúdicas mesmo. Nós vamos saber quais que são os impactos disso na vida das crianças e possivelmente até numa vida adulta, ali na adolescência. E para isso eu tenho aqui como convidada para conversar sobre esse assunto a Clarice Burscheid, que é especialista em pedagogia da arte. Clarice, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Andréia, obrigada. Que prazer te receber aqui. Realmente, Clarice, a gente hoje vê muitas crianças, inclusive quando não há indicações, os médicos alertam, tem idade para ficar na tela, para a criança ficar na tela, mas muitas mães, por até uma forma de conseguir adequar a rotina com o cuidado do filho, acaba disponibilizando essas telas desde muito cedo para as crianças. Isso faz com que elas deixem de brincar com brincadeiras mesmo do dia a dia, que a gente já era acostumado, enfim, antes das telas surgirem? Muitas vezes sim, Andréia. Antes de vir para cá, eu até estava revisando ali, porque existe uma orientação a nível nacional, né, com relação ao uso de telas. Então, assim, os bebês, eles não devem fazer uso de tela. Claro que se for fazer uma chamada com um familiar ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, sim. Mas teve também aí esse período da pandemia, né? Sim. Em que não havia outra forma. E aí muitas famílias acabaram precisando fazer uso desse recurso e está sendo muito difícil sair disso, né? Tanto os adultos quanto as crianças. E aí vem muito uma questão do exemplo. E veio também agora nas escolas de retirar esse celular da sala de aula, né? Exato. Existem várias pesquisas já de várias áreas da educação, da psicologia, até mesmo da segurança. Assisti uma palestra recentemente. Então, sim, existe o risco, né? Quando a criança passa muito tempo na tela, principalmente uma criança pequena, sim, ela vai perdendo essa capacidade de perceber o mundo à sua volta, né? Então, a gente observa mesmo, eu sou professora de música em escolas, e essa relação com as crianças direta, assim, há uma perda de repertório. Então, eu brinco com aquilo da minha convivência, né? Com os repertórios que eu troco com os adultos, com as crianças, mas se eu só fico aqui,
eu não estou recebendo novas sensações, novas histórias, novas canções, novas brincadeiras. É algo que não... da onde não emergem novas brincadeiras, novas possibilidades de vida e de convivência. Não existe troca, né? Não existe troca. E a gente sabe que muitas vezes realmente os adultos não têm tempo e houve todo esse período, mas existe realmente um alerta muito grande de várias áreas para que se haja um cuidado maior com isso e muito do exemplo da gente, né? Que muitas vezes acaba também ficando no celular, muitas vezes desnecessariamente. Sem dúvida. E a gente consegue ter essa percepção. Exato. Mas a criança não, né? E a gente vê hoje também, Clarice, crianças de menos de 1 ano de idade, o quanto elas realmente, a tela atrai elas. Sim. Existem uma infinidade de desenhos, de filmes feitos realmente para essas crianças, de animações. Sim. E elas realmente se atentam muito a essas telas. Então, quanto antes os pais entenderem que esse excesso de exposição ele vai ser prejudicial, Sim. melhor. Exatamente. Então, assim, em princípio, os bebês eles não precisam, não devem ficar nas telas, né? As crianças pequenas podem ficar por algum período sempre com alguém para assistir alguma música legal, um desenho legal, mas a gente também sabe que muitos desses desenhos eles são feitos para captar essa atenção. E faz com que a criança muitas vezes se desinteresse de outras coisas, né? Então, realmente é muito importante que se possa oferecer outras oportunidades, né? De ler histórias, de cantar, de frequentar os espaços culturais da cidade. Existem alternativas, né? Assim, que convide a aprender a perceber as coisas do mundo de outra forma. E levar a criança para brincar numa praça, num parque. Isso também é importante, esse contato também com a natureza. É vital, é essencial, né? A gente percebe, mas as pesquisas também dizem. É essencial que a criança possa ir numa praça, perceber que flores que tem, que árvores que tem, que bichos que tem, quem foi comigo, quais são os sons, né? Às vezes as crianças também... nesses jogos, desenhos, enfim, é um excesso de ruídos, um excesso de imagem que também não deixa esse espaço de pausa, né, para que ela possa criar as próprias brincadeiras ou que possa mesmo perceber quais são os seus desejos quando a informação chega o tempo inteiro sem uma pausa, sem um silêncio. Então, essa brincadeira na praça, que é desde o início dos tempos, digamos assim, né? Esse efeito ele é vital, ele é de saúde mental, ele é de criatividade, de brincar, é muito importante. Quando a criança ela assiste um desenho, fica na tela, a imaginação dela ela não é tão desafiada quando ela brinca, como quando ela brinca. É isso? É mais ou menos isso? Sim, isso existe. Não que ela não possa assistir um desenho, né? Mas, por exemplo... Sim, a gente falando... mas assim, o que acontece é que quando eu ouço alguém me contar uma história, por exemplo, eu crio essa imagem, né? A imaginação no meu pensamento. Então, isso gera toda uma série de conexões que a criança aprende uma série de coisas. E quando aquelas imagens vêm prontas, e muitos dos desenhos que a gente vê... eles são quase todos iguais, as cores são iguais, a forma é igual. Mesmo a trilha sonora, mesmo que tenha músicas diferentes, eles tendem a ser muito parecidos, o arranjo, o instrumento, a voz que canta. Então, tudo isso não gera novas sensações, né? Faça com que a criança possa ter novas expressões, novas formas de pensar, né? Uma criança que não brinca, quais que vão ser os efeitos disso na vida dela? Ou a médio ou até mesmo a longo prazo? O brincar é da nossa natureza, né? A gente precisa desse brincar e durante toda a infância. E esse brincar também, de uma certa forma, ele precisa permanecer nesse adulto, né? Como tem um autor que fala sobre a reserva de entusiasmo também, né? Todo esse brincar da infância, ele dura na gente para que a gente possa saber que a vida enfim, a parte das coisas de resolver ou a parte prática que todos nós precisamos para viver enquanto adultos. Mas esse brincar, esse lúdico, ele precisa permanecer. Então, a arte também tem um papel muito grande nisso. A criança que não brinca, ela de uma certa forma, ela não está vivendo aquele tempo, né? E existe muita coisa do entretenimento, né? Seria o oposto do entretenimento para a criança. O brincar é a vida no tempo presente, né? Essa convivência, essa troca que é tão importante.
Perfeito, nós vamos falar mais sobre isso, vamos continuar falando sobre essa potência aí que o brincar nos traz e também sobre as consequências da falta da brincadeira para a criança, para a vida da criança. É daqui a pouquinho, agora nós vamos para o intervalo breve e já voltamos. Dá-lo com base de Nova Petrópolis. Neste momento faz 14 graus por lá. Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil, nesse momento, com imagens da Caverna dos Bugres, em Santa Maria do Herval. Faz 13 graus por lá. E antes de continuarmos por aqui o nosso assunto sobre o brincar na vida da criança, eu vou chamar as dicas da Bruna Monteiro para o final de semana. Ela já está aí nos preparando de que forma a gente pode aproveitar o nosso final de semana chuvoso daqui. Vamos lá, Bruna? Oi, Bruna Monteiro, videomaker, publicitária, nerd de plantão, para te trazer mais algumas dicas do que assistir, do que conferir, do que fazer nesse final de semana. Nos cinemas, o destaque vai para O Fim da Rua, filme protagonizado pela Anne Hathaway, que nos últimos anos aí é inimiga do desemprego, Diabo Veste Prada 2, aí agora ela ainda está em cartaz com a Odisseia, e agora chega aos cinemas O Fim da Rua, ficção científica, que é um gênero que eu adoro, e que ela é protagonista ao lado de Evan McGregor. Só por isso, acho que já vai conferir. E para ti que busca uma série leve, gostosinha, mas envolvente para assistir, a minha dica é Sterling Point no Prime Video. A primeira temporada já está completa, disponível para você assistir. E conta a história ali de dois irmãos gêmeos que têm uma história familiar um pouco conturbada. Eles são adotados e eles descobrem que o avô biológico faleceu e que eles têm uma herança num outro lugar. Eles descobrem essa herança, essa história familiar. Então a nossa protagonista, nossa mocinha, ela vai atrás dessa história, encontra o seu passado desconhecido enquanto ela se descobre quem ela quer ser no futuro. E de quebra a gente ainda conhece aí o filho do Mark Ruffalo, nosso Hulk dos cinemas, interpretando o irmão da protagonista aí também. Vocês acham que ele é parecido? Falei de Prime Video e não podia deixar de comentar sobre Reacher, nosso super agente, Alan Ritchson, interpretando o Jack Reacher, esse cara porradão aí, na 4ª temporada da série, que estreou essa semana e que depois tem episódios semanais lançados. Eu gosto muito da série, acho que a 3ª temporada foi um pouco inferior às outras, mas ainda assim entregou muito bem o plot, entregou a ação que a gente curte, e eu gosto muito desse aí, Alan Ritchson, acho que ele tá mandando muito bem na proposta desse personagem aí. E nesse domingo, horário nobre da HBO, estreia Lanternas, nova série da DC, né, selo DC Comics, sobre a tropa dos Lanternas Verdes, mas também daqui a pouco vou falar sobre outros Lanternas Amarelas, enfim. Não sei direito o que vem nessa série, que vai, é claro, misturar ficção científica, mistério, suspense, e que, olha, tem potencial, acho que dá pra gente falar mais sobre isso. E agora é uma dica nerd, é uma dica que tem a ver com cultura pop, mas também é uma dica de evento. Nesse final de semana tem Comic Con RS, mais uma edição muito especial. Tem uma programação muito legal, com palcos, painéis, atrações especiais. Também é um lugar legal para ir, super instagramável, para levar a família, os amigos. Tem parte de gastronomia, tem venda de produtinhos, né? A parte do Arts Alley, com artistas locais trazendo suas obras, suas artes, né? Muito voltada para o mundo nerd, filme, cinema, animes, mangás, vários produtinhos legais e uma programação bem bacana, como eu falei. Então confere ali no Comic Con RS para conferir mais essa edição desse grande evento da nossa região. Por hoje é isso, essas são as minhas dicas, meus comentários de lançamentos no cinema, no streaming e nos eventos. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada, Andréia. Me acompanhe no @BruLMonteiro e no @VigíliaNerd. Muito bom, muito obrigada, Bruna Monteiro. Amanhã tem mais, Bruna, com as dicas culturais para o final de semana. Onde ir, o que fazer. Muito obrigada, Bruna. Agora nós vamos continuar o nosso assunto aqui sobre a importância da brincadeira no desenvolvimento e na criatividade das crianças. Eu recebo aqui, estou conversando com a Clarice Burchard, que é pedagoga especialista em pedagogia da arte.
Clarice, nós estávamos falando do excesso das redes sociais, não das telas para as crianças, até porque a gente não quer demonizar a tecnologia, não é essa a ideia. Mas é justamente falar que o excesso acaba prejudicando, tirando as crianças do convívio com outras, do convívio com os adultos, inclusive, ou mesmo das brincadeiras que permitem que elas exerçam toda a sua criatividade, né? A leitura, a gente sabe que é muito importante também. E já para falar sobre isso, eu quero trazer aqui os teus livros, inclusive, Clarice, que são 3 aqui. Um é O Cãozinho e a Menina. Qual deles é o primeiro? O primeiro é a Araucária e o Ipê Amarelo. Aqui eu vou mostrar. Esse foi o último, O Cãozinho e a Menina. Último. Eles têm relação? Eles têm relação porque são 3 histórias que falam de amizade. Certo. Eles foram escritos em tempos um pouquinho diferentes, mas são livros recentes. Mas eles todos falam sobre diferentes formas de amizade. O Cãozinho e a Menina fala dessa amizade para além das palavras, para além das geografias, das culturas, porque é pura lealdade, é a amizade dessa menina e desse cão. Ai, que brinca com as diferentes origens, que eles gostavam de tomar banho de piscina no verão, comer bergamota, curtir um fogo na lareira no inverno, escutar os amigos tocando música debaixo do piano, brinca com as diferentes origens que a menina e o cãozinho têm, né? A gente fala muito do cãozinho vira-lata, que a gente não sabe de onde vem. E essa menina também, que tem origens em vários lugares do mundo. E esse é para qual idade? É a partir de crianças pequenas. Eles não têm uma idade definida, mas esse é um livro mais para crianças pequenas, até 8 anos, mais ou menos. Olha que lindeza esse aqui. Essas ilustrações lindas dos 2 livros. Todas. O Veleirinho e o Navio. Acho que dá para perceber que é uma história que parte aqui do nosso cais, do Porto, em Porto Alegre. Quem fez desculpa, eu aqui. Imagina, quem fez as ilustrações? As ilustrações, eu ia comentar. As ilustrações da Joana Puglia, que é uma pessoa incrível, fez a ilustração desses 2 livros. Captou a minha imaginação, como a gente estava falando. Lindo. Eu contei a história para ela, então ela imaginou, né, essa capacidade de imaginar e transformar em arte, em desenho e pintura. Fala de uma amizade de um veleirinho e um navio que se viam de longe aqui no nosso Rio Guaíba e que achavam que a vida do outro era muito melhor, né? O veleirinho achava que a vida do navio era melhor. O navio achava que a vida do veleirinho ao sabor do vento devia ser muito tranquila. Que lindo. Tipo aquela história, a grama do vizinho é mais verde, Exatamente. né? E aí, até que eles, então, se dão conta que, na verdade, eles sequer se conhecem e resolvem se comunicar. E um chama o outro para brincar pelos rios, mares afora. Fala um pouco sobre isso. São 3 histórias que, de uma certa forma não, tem como cenário a nossa cidade de Porto Alegre. Que lindo. Olha, maravilha. Esse rio em diferentes momentos do dia que muda de cor, né? Exatamente. Então, convidar as crianças a perceber esse rio que é parte da nossa cidade, né? Agora, comentando, eu lembrei que eu perguntei numa situação para as crianças, vocês conhecem o Rio Guaíba? Já foram? E um menino disse, aquele que fica do lado do shopping. Olha aí. Ou seja, né? Talvez não tenha percebido, tido a oportunidade de ver o rio, de experimentar, né? E o quanto a leitura, né, possibilita ampliar esses olhares, Exatamente. essas sensações. E este, então, foi o primeiro, a Araucária e o Ipê Amarelo. E o Ipê Amarelo também é uma história de amizade de uma araucária bebê, uma araucária pequenininha, que vivia nesse jardim ao lado desse Ipê Amarelo, que já vivia ali há muito tempo. E ela, então, verde pequena, não sabia ainda que cores ela teria, ou se ela seria colorida ou não. E o Ipê, percebendo isso, empresta para ele as suas folhinhas amarelas até que ela soubesse como ela seria, de que tamanho ela teria, ou como seria a vida dela quando ela crescesse. É uma história de amizade e também entre gerações, né? Alguém que chega, tem um pouco essa relação do adulto com a criança, de uma certa forma. Essa generosidade que a gente precisa ter com aquele que chega, né? De oferecer o que a gente tem. E aí entra também o professor, o adulto, a família. Oferecer esses repertórios, essa troca, nessa convivência, né? Acho que isso talvez seja um recado que tem aí nos livros e que tem a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Ai, que lindo! E como que quem se interessou pode adquirir esses livros? Sim, qualquer um deles estão à disposição comigo pelo meu Instagram, Culturas da Clá. É Clarice Burchard, Instagram Culturas da Clá. Eu tenho todos, envio autografado para qualquer lugar. E assim, ó, e é tão importante o contato das crianças com o livro,
desde muito cedo, porque isso cria um hábito nela, uma Sim. proximidade com a leitura. Cria e está diretamente relacionado com essa relação afetiva com essa linguagem, né? Então, quando alguém conta uma história para mim com emoção, com vontade, com presença, essa relação afetiva com a linguagem, ela dura, tem relação com, depois com a aprendizagem, com a leitura que essa criança, que esse jovem vai ter, porque é uma relação de amor por essa linguagem, né? Então, porque a gente sabe que a linguagem, ela comunica e ela também serve para criar, brincar. Então, é tudo muito junto, né? Às vezes a gente fragmenta ou esquece, mas essa língua que conta, que canta, que conversa é a mesma. Então, transmitir de uma certa forma esse amor, né? Pela comunicação, pelos livros, é um pouco, acho, o nosso papel enquanto adultos, né? Não importa se família ou educadores, né? E como isso cria uma série de conexões ali nas crianças, que a gente contando, a gente percebe muitas crianças que não sabem ler ainda contando a mesma história, Exatamente. né? Repetindo como se elas estivessem lendo o livro. E eles realmente lembram e narram, né? Exato. Com a araucária e pé amarelo tem acontecido nos últimos tempos que as crianças veem, às vezes, uma araucária ou uma árvore pequenininha e querem me contar. Eu vi uma araucária bebê, então passa a perceber aquela araucária, ou o que for, né? Passa a ver aquilo, então ajudar as crianças a verem o que está à nossa volta, né? Vi que aqui na frente tem uma araucária e lembrei de contar essa história, né? Então, a gente ajuda eles a enxergarem, a perceberem esse mundo à volta, que aqui, né? Não é de maneira nenhuma que não vamos usar as tecnologias, porque elas realmente estão aí para nos ajudar, mas ter um cuidado na dose, na forma e no acompanhamento, principalmente com as crianças pequenas, né? Perfeito. Também é professora de música. Sim, a minha formação é musical. Então, a música também é a arte, envolve a criança, desperta a sensibilidade, desperta a imaginação, conhecimento. É importante também esse estímulo. Com certeza, eu também sou suspeita para falar, mas as pesquisas, elas realmente mostram isso, né? Desde os bebês e antes do nascimento, a gente sabe que as crianças já escutam, né? Então, essa relação da voz, da mãe, mas dos adultos que estão em volta, é uma relação total de afeto, né? Então, como essa voz fala, como essa voz canta, o que essa voz convida, tem um efeito muito grande na vida dessa criança, né? E às vezes as pessoas dizem, eu não canto porque eu sou desafinada, mas não importa. Também tem pesquisas que dizem que é a intenção da nossa voz, é a emoção que a gente está passando naquele cantar singelo, né? Com o bebê no colo, ou nessa relação, é o que fica, essa relação afetiva com a música, com a linguagem, com esse mundo. Eu até gostaria de aproveitar para fazer um convite às famílias. Tem um projeto em parceria com o Instituto Ling, também aqui pertinho, de oficinas e concertos para os bebês. Então, para as famílias virem, ouvirem, cantarem junto, né? Ter esse momento de convivência pela música, pela arte, isso é muito importante e a gente sabe que isso dura, né, na vida das crianças. É verdade. Perfeito, ótimo chamado aí, ótimo convite. Quero te agradecer muito, muito obrigada mesmo, Clarice. Foi um prazer te receber Prazer aqui. foi meu, muitíssimo obrigada, André. Eu que agradeço. Agradeço você também que acompanhou o Inspire-se de hoje. Quero fazer um agradecimento especial à Rabushi, que me veste aqui no Inspire-se. Esta roupa que você está vendo agora é da Rabushi. Você já confere o lançamento da Rabushi em todas as lojas da Rabushi. Então, também pelo site. No site você tem 10% de desconto com o cupom Andreia10. Obrigada a você. Beijo e nos vemos amanhã às 10h30 da manhã.